E aí pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar o vídeo, né, que vocês pediram. Eu vou começar a gravar vídeos agora aqui no Instagram, vou estar no TikTok, no Quai também. Eu sou o William, farmacêutico, e eu vou falar um pouco sobre a classe de medicamentos dos anti-inflamatórios, que são agentes biológicos, né? Eles atuam com os agentes biológicos da inflamação. Então, vamos começar. O que é uma classe medicamentosa, né? Uma classe medicamentosa é como se fosse a família de um medicamento. Então, você tem o analgésico, você tem o anti-inflamatório, você tem os psicotrópicos. Então, são classes de medicamentos. Dentro dessas classes, você tem como se fossem subclasses, né? Uma subfamília desses medicamentos. Então, você tem os anti-inflamatórios não esteroidais, os anti-inflamatórios não esteroidais seletivos, no caso, né? E os não esteroidais não seletivos. O que são os não seletivos? Os mais comuns, ibuprofenos, cetoprofeno, nimesulida. Os seletivos são aqueles que são controlados, né? Que tem que ter receita. Celecoxib, eterocoxib. Você tem também os agentes anti-inflamatórios, que são os AIAs, chamados de AIAs, que são os esteroidais, e aí você vai com a prednisona, né, os que o pessoal chama de cortisoide. E o que eu vou falar um pouco hoje são os medicamentos anti-inflamatórios chamados de agentes biológicos. Então eu estou até com uma caixinha de um aqui, que é o etanercept, é um nome meio difícil de falar. E esse daqui é só um exemplo, mas eu vou falar de modo geral dessa classe de medicamentos aqui. Esses medicamentos, eles são principalmente usados para pessoas que têm artrite reumatoide. Porque o que é artrite reumatoide? É uma doença autoimune, ou seja, o corpo produz anticorpos contra ele mesmo. E isso causa inflamações. Você tem outros anti-inflamatórios que vão ajudar. Por exemplo, a prednisona é muito usado porque ela também tem uma diminuição dos anticorpos da pessoa. Ele diminui o corticoide, ele atua diminuindo tanto a inflamação quanto também a imunidade da pessoa. Só que ele a longo prazo não é muito recomendado. Então você tem esses medicamentos que entram inclusive no alto custo, porque eles são medicamentos muito caros. Não sei falar a faixa de preço, mas há 15 anos atrás, foi quando minha mãe começou a tomar, por exemplo, eles eram R$5.000 cada caixa. Então eles são bem alto custo. E como que eles atuam? Eles atuam nas células de inflamação do nosso organismo, da célula imune. Você tem como células a TNF-alfa, você tem interleucina. Então essas são as células de inflamação. O caso do etanercept, ele atua nas células de TNF-alfa, que são as células de necrose tumoral. Elas são células que quando se ligam aos seus receptores, elas causam inflamação. O receptor é aquela chave fechadura que a gente fala, né? Então, quando ele encaixa na fechadura, ele causa o processo inflamatório. E esse medicamento, ele atua diminuindo essa inflamação, impedindo que essa proteína, né, TNF-alfa, uma proteína, impedindo que ela se ligue ao seu receptor. E você tem outros medicamentos também, né, que vão atuar dessa forma também, atuando tanto no TNF-alfa como em outras células do sistema imunológico. Então, essa daqui é um tipo de anti-inflamatório, não é muito comum, vocês não conhecem tanto porque ele não é muito comum, por conta dele ser um medicamento mais específico. Então é isso. Vou deixar depois as redes sociais ali na descrição, né, na minha bio lá. Se vocês puderem dar uma seguida, agradeço. Até mais.